bem quadrado. Bom, nós estamos dando continuidade à nossa aula sobre a última semana de Jesus. Nós já vimos que na sexta-feira ele veio da região da além do Rio Jordão, da região da Pérea, da aldeia de Efraim, foi à casa de Marta, Maria e Lázaro, lá ofereceram um jantar para ele. Depois no sábado, João não nos dá relato do que aconteceu no sábado, mas nós temos discursos em Lucas e Mateus, provavelmente ele ensinou no templo no sábado. Daí voltou para Betânia, dormiu, e agora no domingo nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e é o que nós vamos estudar hoje. Vamos ver em Mateus 21. Nós vamos ler os 4 evangelhos, que cada um tem detalhe que o outro não tem. Nós vamos ver todos os detalhes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ok, vamos abrir então em Mateus 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é bastante famosa. A Igreja Católica faz o Domingo de Ramos, que é tentando parecer com o que aconteceu com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler Mateus 21, do 1 em diante. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-lhe. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes. Responde-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Dizei assim de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde e montado em jumento, e um jumentinho cria de animal de casa. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? E as multidões clamavam: Esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então nós temos aqui Jesus entrando triunfantemente em Jerusalém. Lembrem que havia uma ordem de prisão. Se Jesus fosse visto, se alguém soubesse onde Jesus estava, era para denunciá-lo, porque os sacerdotes da autoridade queriam prendê-lo. Só que eles não podiam prender Jesus diante do povo, porque haveria tumulto. Jesus era estimado, era amado, era querido pelo povo. Então, se eles fossem na salão de Jesus e prender na frente das pessoas, iria haver um tumulto. E tudo que eles queriam era evitar tumulto, porque senão eles teriam problema com Roma. Tá? Então, nas outras vezes, Jesus andava meio que escondido, secretamente, agora não. Agora ele entrou triunfante em Jerusalém. Muito bom. Então, ele saiu, ele tinha dormido em Betânia, no caso de Marta, Maria e Lázaro. Aí, em determinada hora do dia, ele decidiu, não, já sabia disso. Ele saiu para ir até Jerusalém. Havia muita gente em Betânia, pessoas que tinham ido lá para vê-lo e para ver a Lázaro. E quando Jesus saiu, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam, saíram com ele. Quando se aproximava de Betfagé, Betfagé ficava entre Jerusalém, entre Betânia e Jerusalém. Quando se aproximava de Betfagé, ele mandou os discípulos irem lá pegar o jumentinho. Eles foram pegar o jumentinho. É interessante, Jesus falou para os discípulos: vai e solta, não pergunta para ninguém quem é, não fala com ninguém, simplesmente vocês vão lá, solta o jumentinho, o jumento
a jumenta e o seu jumentinho entraram. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo, a gente diz que o mestre precisa dele. É possível, embora fosse uma profecia, tudo já estava previsto, mas é possível, até provável, que Jesus tenha combinado com o dono da jumentinha. Porque ninguém vai chegar assim pegando o que não é dele, sem que o dono saiba. Então é possível que ele tenha combinado com o dono do jumento que iria mandar buscar o jumento. Talvez o dono, ou quem estivesse por perto, não saberia exatamente quem iria buscar, mas conhecia Jesus. Por outro lado, se mesmo que ele não tivesse combinado, mas se alguém chegasse lá e soltasse o animal e ele perguntasse por que você fazia isso, o mestre precisa dele. Então todo mundo ali em Betfagé sabia quem era o mestre. Toda vez que Jesus estava em Jerusalém, ele ia se hospedar em Betânia. Então ele era conhecido. Betfagé era uma aldeia pequenininha, assim, era um pequeno povoado, apenas algumas casas, que não chegava a 20, 50 casas. Então em Betfagé todo mundo conhecia Jesus. Bom, então agora Jesus está entrando para Jerusalém como um rei. Agora não é bem como um rei que estava entrando. Os reis não montavam jumentos. Os reis montavam cavalos pomposos, cavalos brancos, bonitos, com a crina bem escovada. Então é assim que eles entravam. Outros cavaleiros, soldados, sei lá. Mas eles entravam em cavalos, geralmente cavalos brancos. E Jesus está entrando montado no jumentinho. Então ali é até uma decepção para os discípulos, porque os apóstolos acreditavam que Jesus estava para se tornar rei em breve. Tá? Eles esperavam que Jesus se tornasse rei em breve. Esperavam que ele desse um golpe, alguma coisa acontecesse, e que ele se tornasse um rei da nação de Israel. Eles esperavam um rei de Davi, mas um rei físico. E agora eles olham, e quem está descendo o morro? Tá, Jesus. Mas não em cima de um cavalo pomposo, em cima de um jumentinho. Todo desajeitado, com as pernas encolhidas, talvez para não encostar no chão. Então é assim que desceu o rei. É assim que estava descendo ali o Monte das Oliveiras, o rei de Israel. Está humilde, montado no jumentinho, nada a ver com a pompa que se esperava de um rei. Tá, então ele está descendo o monte agora montado no jumentinho. E as multidões, que eles falam, tanto as que iam na frente como as que vinham, que eles precediam, como as que seguiam, é no versículo 9. Vamos ver o versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu a sua veste pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Então havia aqui as multidões. As pessoas estendiam, pegavam os mantos e estendiam para que ele passasse. Como se faria com um rei, realmente. Né? Então eles se consideravam rei. Pegavam os mantos, estendiam no chão para que ele passasse por cima. Quem não tinha um manto, ia lá na floresta, nas olivas, no olival, cortavam ramas e espalhavam pelo caminho de passar por cima. Bom, então em todos eles falam. Agora interessante aqui que Mateus fala as multidões. As multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam. Se nós formos imaginar Jesus montado, um grupo de pessoas na frente, outro grupo atrás, não seriam as multidões, seria a multidão. Seria a multidão, talvez dividida ali por ele. Mas ele fala as multidões como se houvesse mais de uma multidão. É como se houvesse duas ou mais multidões. Quando ele saiu de Betânia, as pessoas que estavam ali o seguiram, como uma procissão. Em Betfagé havia também algumas pessoas, porque, relembrando na aula passada, havia muita gente em Jerusalém, talvez milhões de pessoas, ou até 1 milhão de pessoas, 100 mil de pessoas. E eles estavam espalhados em toda a proximidade de Jerusalém. E também lá, principalmente lá na encosta do Monte das Oliveiras. Eles armavam tendas ali e ficavam por ali. E quando Jesus vinha passando, então as pessoas o seguiam. E havia uma verdadeira multidão. Um pouco de Betânia, um pouco de Betfagé, os que iam encontrando pelo caminho, e havia uma multidão. Vamos ver agora o que Marcos fala. Marcos não acrescenta muita coisa, Lucas acrescenta um pouquinho. Mas vamos ver o que Marcos fala. Marcos 11.
Bom, a leitura é igual. Vamos ler do verso 8 diante mesmo. Ele não se decidiu a seus versos, mas a mim e outros campos que haviam cortado os campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas mãos da cruz. Desde que ele esperava um reino, não um reino espiritual, mas um reino físico, o reino de Davi, que seria restaurado. E quando entrou em Jerusalém do templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os outros. Interessante que Marcos aqui ele emenda tudo. Dá a impressão que Jesus entrou em Jerusalém, observou tudo, mas já era tarde e ele foi embora. Voltou para Betânia. Só que não foi bem assim não. Ele entrou no templo, ficou lá no templo, depois resolveu as outras coisas. Tá, então Marcos aqui não acrescenta muita coisa. Vamos ver Lucas. Lucas, a partir do 28, Lucas dá uma impressão que Jesus veio da região da Pérea, encontrou-se com Zaqueu, curou os cegos de Jericó, e imediatamente ele entrou em Jerusalém. Ele não menciona aqui nada que ele tivesse ido para Betânia na sexta-feira à noite. Ele faz uma continuação, do versículo 27, 19, 27, ele fala: Quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Isso dá a impressão que foi uma continuação. Isso nós temos que ler nos 4 evangelhos para poder ter uma noção exata do que aconteceu com Jesus na última semana. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele viu 2 discípulos. Então veja, dá a impressão que ele estava vindo para Jerusalém, se aproximou de Betfagé e de Betânia. Mas na verdade ele já estava em Betânia, ele saiu de Betânia para ir a Jerusalém, passando por Betfagé, o próximo a Betfagé. Tá, agora aqui em Lucas, vamos ler 17, 19 e 17. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os seus discípulos, mas eles responderam: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, às vezes a gente vê essas palavras, mas a gente nem liga uma coisa com a outra, não sabe exatamente onde estão situadas. Essas palavras aconteceram na última semana de Jesus, no domingo, quando ele estava indo para Jerusalém. Então, os fariseus ficaram com inveja, vendo Jesus exaltado. Na verdade, eles estavam exaltando a Deus, né? Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então eles estavam engrandecendo a Deus. Mas eles ficaram com inveja e mandaram que Jesus repreendesse para que eles se calassem. E ele falou: se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Quer dizer, se nós não louvarmos a Deus, de alguma forma ele vai conseguir alguém que faça. Né? Eles dizem: não estava em lugar nenhum. Estava no carro, eu tenho uma gravação de pássaros, entre outras coisas, floresta. É interessante eu ouvir o pássaro, o canto, os pássaros, todos os animais. E eu vim ouvindo esses dias, imaginando como é que as criaturas louvam a Deus. Né? Aqueles cantos, eu sempre alegre cantando, louvando a Deus. Aqueles cantos são realmente para glorificar, para louvar a Deus. E ali você ouve pássaros bem afinados, outras coisas não tão afinadas. Mas ninguém está preocupado com o outro. Ninguém está preocupado em estar cantando certinho, desafinado. Cada um abre a sua voz e solta mesmo. E louva a Deus. Então, se nós quisermos louvar a Deus, nós podemos. Nós temos uma mente, nós temos
na boca, nós podemos aprender a cantar melhor afinados. Mas se nós não quisermos fazer, Deus não vai ficar sem louvor, não. Alguém vai louvar. Se nada o louvar, as próprias pedras clamarão. Então Jesus falou quando estava se aproximando de Jerusalém. Agora, no versículo 41, Lucas também dá algum detalhe que os outros não têm. Ele dizia, versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Jesus agora está descendo o morro, no Padre Juntinho. As multidões estão clamando, bendito Rei. Marcos fala, bendito Rei. Estão glorificando a Deus. Jesus está entrando realmente como uma majestade, com toda a sua majestade. Jesus se emocionou. Jesus era humano, então ele se emocionou. Quando ele viu todas aquelas pessoas cantando, glorificando a Deus, estendendo as roupas e os ramos, ele se emocionou. Chorou. Então veja que a cena realmente foi muito forte. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que aquelas pessoas agora o estavam aclamando daquele jeito, estavam a ponto de o aclamarem rei. Estavam a ponto de pegarem e fazer dele um rei naquele momento. Ele se emocionou. E aí, ele passou a lamentar sobre o que iria acontecer a Jerusalém. Aí dizia, conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então ele chorou, emocionado pelo que estava acontecendo e emocionado pelo que iria acontecer a Jerusalém. Jerusalém ele estava rejeitando, porque agora ele estava aclamando. Mas ele sabia que daqui a 3 dias eles estariam pedindo a crucificação dele. Então ele, conhecendo tudo, ele sabia o que iria acontecer e ele agora chorou, emocionado pelo que acontecia e pelo que iria acontecer a Jerusalém. Então ele falou aqui o que iria acontecer a Jerusalém, que aconteceu no ano 70. A partir do ano 66, começou o cerco em Jerusalém, culminando com a tomada de Jerusalém no ano 70. E ali realmente, tudo que ele falou aqui aconteceu. Todos que estavam dentro dos muros de Jerusalém foram mortos. Nunca houve matança como naquele dia. Então Jesus chorou, sabendo daquelas coisas, o que iria acontecer a Jerusalém. Estava em festa agora, mas ali há alguns anos isso iria acontecer. Então essas coisas aqui os outros evangelistas não contam. Agora vamos ver João. João 12. Então João 12 mostra que Jesus, quando chegou da região da Pérea, ele foi para Betânia, lá foi oferecida a festa. Depois do verso 9, ele fala do plano que houve para matar a Jesus, mesmo antes da entrada em Jerusalém. Tudo isso aconteceu no sábado. Versículo 9. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Tá? Então muita gente veio de toda parte do mundo para verem a Lázaro que foi morto e reviveu, e para ver a Jesus que ressuscitou a Lázaro. Então eles vieram de toda parte. E lá em Mateus fala que muita gente não conhecia Jesus. Vamos, deixa marcado aqui, mas volta para Mateus.
Só para vocês verem que muita gente que ali estava não conhecia Jesus. Mateus 21, versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Então tinha muita gente que não conhecia Jesus. Tinha muita gente que foram lá não para ver Jesus. Eles foram lá para comemorar a Páscoa. Então eles estando lá e vendo aquele homem montado no jumentinho, descendo o morro lá, todos ajeitados, as multidões clamando, gritando, clamando. Então a gente não sabia quem era, e perguntaram: quem é este? Aí agora, diante dessa pergunta, as pessoas ficaram maravilhadas. Os discípulos, as multidões, e as multidões clamavam: esse é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Então as pessoas, muita gente não o conhecia quando ele estava entrando na cidade, perguntavam quem é ele, e eu fora, esse é Jesus. E tem alguns que ainda iam um pouquinho mais longe, você não vê em João. É como se fosse amigo dele. Imagina se nós temos um amigo famoso e alguém pergunta quem é, você fica todo, vai correndo na frente, esse aqui é meu amigo, esse aqui é tal pessoa, esse é famoso. Então é assim que as pessoas faziam, os discípulos, as multidões, diziam: esse é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Tá? Então muita gente não o conhecia. Voltando agora para João. Vamos ler o versículo 2. Então no dia seguinte a quê? Dia seguinte é o que aconteceu em Betânia. O jantar na casa do leproso, Simão leproso, onde Maria tinha ungido Jesus com óleo. Tá? Então tudo isso aconteceu no sábado. E no dia seguinte, no domingo, tá? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Dá uma paradinha aqui. Você lembra que Mateus e Marcos fala as multidões, tanto os que o precediam, tanto que antecediam quanto os que precediam, mesma coisa. Deixa eu ver eles falando. Tanto os que iam adiante dele como os que iam atrás. Então lembra que eu falei que não era uma multidão só? Quer dizer, se fosse assim seria uma multidão só. Mas eles falam as multidões. Então como é que isso acontece? João esclarece isso. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Então vinha a multidão de Betânia, de Betfagé, e se encontravam com Jesus no caminho. E aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, sabendo que Jesus vinha, aí pegaram ramos e foram ao encontro de Jesus. Então eram as multidões, os que estavam à frente e os que estavam atrás. Mas era uma que vinha e outra que o seguia. Como é que essas pessoas ficaram sabendo que Jesus vinha a Jerusalém? Lembra que aqui no capítulo 11, João 11, 56. 55 e 56. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Então as pessoas estavam lá e estavam perguntando: será que eles vêm? Será que eles não vêm? Porque havia a ordem para prendê-lo. E agora as pessoas ficaram sabendo que ele vinha. Ele já esteve lá no sábado, mas foi uma coisa mais discreta, porque a multidão era muito grande, havia muita gente. Mas agora não, agora ele vinha com toda a pompa, e todo mundo viu a cidade alvoroçada, perguntavam o que estava acontecendo. Então eles ficaram sabendo que Jesus vinha e foram ao encontro dele. Como é que eles ficaram sabendo que Jesus vinha? Com toda certeza, as pessoas que estavam em Betânia, que não encontraram o caminho, quando viram que ele foi para Jerusalém,
foram correndo na frente avisar. Quem não gosta de dar boas novas? Quem não gosta de dar boas notícias? Então alguém saiu correndo na frente, com certeza, e avisou que o mestre estava vindo para Jerusalém. E agora as multidões que estavam em Jerusalém, a multidão que estava em Jerusalém, saiu ao encontro de Jesus. E aqueles que estavam em Betânia e em Betfagé, e que encontraram pelo caminho, vieram e se encontraram ali as duas multidões, e todos glorificavam a Deus. Depois do versículo 14 em diante, e Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filho de Sião, esse teu rei, aí vem montado em jumento, filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhes fizera. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantaram dentre os mortos. Então, vamos associar as coisas agora. As pessoas que não conheciam Jesus perguntavam: quem é esse? A multidão, os discípulos e aqueles que vinham falavam: esse é o profeta Jesus Nazareno, pegado dele. E aqueles que estiveram com ele, aqueles judeus que estiveram com ele lá quando ele ressuscitou a Lázaro, eles falavam: olha, ele é realmente o profeta. Nós estivemos lá. Imagine um burburinho que havia ali agora, todo mundo conversando, todo mundo querendo justificar quem era Jesus. Ele é realmente o profeta, ele é filho de Deus, porque nós estávamos lá. Nós vimos quando ele ressuscitou a Lázaro. Ninguém pode fazer isso. O judeu sabia que ninguém podia operar milagre se Deus não estivesse com ele. Ainda mais um milagre de ressurreição. Então eles falavam mais do que podiam. Falavam: nós estivemos lá, ele realmente ressuscitou a Lázaro. Não é mentira, nós vimos. E Lázaro já estava morto há 4 dias, então não foi uma fraude, não foi um falso milagre, foi um milagre realmente. Ele estava morto já há 4 dias e nós estávamos lá e presenciamos. Tá, então, dava por testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamaram Lázaro do túmulo e o levantaram dos mortos. Por causa disso, também as multidões lhe saíam ao encontro, pois viu que ele fizera esse sinal. Então, quando as pessoas começavam a falar isso, aí mais gente vinha ao encontro dele. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitará. Eis aí vem o mundo após isso. Então vejam o ciúme aqui dos fariseus. Quando via a multidão que vinha com ele, e agora mais gente indo ao encontro dele, olha os caras desesperados. O que vamos fazer? O mundo vai após ele. Então eles estavam realmente perdendo o controle, e agora mais do que nunca queriam matá-lo. Bom, foi isso que aconteceu na descida de Jerusalém. Vamos voltar agora para Mateus. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui de Mateus que eu não comentei. Não, acho que não. Tem algum comentário, alguma pergunta que querem fazer? Senão a gente continua. Os evangelistas eles fazem um resumo, bem resumido do que aconteceu. Então aí Mateus e Marcos eles contam como aconteceu realmente, né? Provavelmente a gente já tinha combinado, possivelmente já tivesse combinado com o dono do jumento,
para deixá-lo ali amarrado, ele ia mandar buscá-lo. João simplesmente fala que ele conseguiu o jumentinho. Ele não explica como aconteceu. Mateus e Marcos contam melhor como aconteceu. Tá? Então por isso que nós temos que ler os 4 evangelhos com bastante atenção e a gente descobre tudo o que aconteceu naquele dia. Bom, então a gente continuando aqui no Mateus, do 12 em diante, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformas em convite salteador. Bom, a gente lendo aqui Mateus, dá a impressão que isso aconteceu no domingo, mas não foi no domingo. Tá? Essa purificação do templo não aconteceu no domingo. Aconteceu na terça-feira. Isso aqui aconteceu na terça-feira. Por que Mateus coloca como sendo no domingo? Porque não há uma preocupação cronológica das coisas. A Bíblia não se preocupa com a cronologia. Tá? Mesmo João tem coisas que parecem estar meio fora de ordem. Tá? Então a cronologia não é importante. Por que isso aconteceu? Não sei. Porque não é importante a cronologia. Quando eles escreveram, já fazia pelo menos 30 anos que tinha acontecido. E quando João escreveu, aí já fazia 60 anos que tinha acontecido. O Espírito Santo, ele fazia eles lembrarem dos fatos, não na ordem exatamente como aconteceu, o dia. Tanto é que Lucas não menciona dia. Lembra que Lucas não esteve presente nos acontecimentos. Lucas não era um discípulo de Jesus. Lucas, como Paulo, se converteu mais tarde. E ele querendo escrever sobre Jesus, ele fez um exame acurado do que aconteceu. Então Lucas perguntou às pessoas. E as pessoas contaram. Quando ele tinha certeza, ele colocava. Mas quando a coisa ficava meio duvidosa, ele não colocava dia, hora, ele falava, e por aquele dia. Você vê que Lucas geralmente ele fala assim, e num desses dias, e por aqueles dias. Então Lucas tem preocupação de não colocar data. Talvez para não errar, ou não sei. Mas Lucas não coloca muito data. Marcos estava com Jesus. Mas Marcos não era um discípulo. Marcos era apenas um garoto. Naquela época, quando aconteceu isso, Marcos teria uns 15 anos. Ele era apenas um garoto. E ele acompanhou Jesus. Ele gostava de acompanhar Jesus. Mas ele não era um discípulo de Jesus ainda. Então Marcos escreveu baseado em Pedro. O que Marcos escreveu foram as informações passadas por Pedro. Tá? Então a cronologia não bate muito, mas não é importante. É importante saber o que aconteceu e não o dia e a hora. Então vamos ver agora bom, aqui está falando que Jesus efetuou a cura também, depois em Mateus, né? Depois vem a figueira sem frutos, mas a figueira aconteceu na segunda-feira. Tá? Esse evento aqui da figueira não foi no domingo também, foi na segunda-feira. Então vamos ver mais, ele esclarece melhor esse detalhe. Tá, então aqui em Marcos 11, no versículo 12, no versículo 11. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para a montanha com os 12. Isso aqui não aconteceu assim. Ele entrou. Deixa eu ver uma coisa. Não. Eu me confundi numa coisa agora. Vamos voltar para Mateus. Esse acontecimento aqui da purificação do templo aconteceu no domingo, sim. Eu estava confundindo com outro evento que não aconteceu no domingo. Então vamos falar desse acontecimento aqui, porque foi no domingo, sim. Só que não tem para tempo para comentar tudo. Então no domingo, quando ele entrou, depois a multidão, cada um foi fazer o que tinha que ser feito, e Jesus entrou no templo, agora ele praticamente ficou só ele e os discípulos. E aí sim, aí aconteceu esse evento aqui da purificação do templo. Isso aconteceu no domingo mesmo.
Então, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O que levou Jesus a tomar essa decisão? Todo ano ele ia à festa, e lá todos os anos aconteciam essas coisas. As pessoas vendendo, enfim, trocando moedas, coisas. Por que Jesus tomou essa posição agora? Em primeiro lugar, isso que eles faziam aqui era legal. Talvez para conhecer um pouquinho melhor, a gente pode dar uma olhada em João, capítulo 2. João capítulo 2 vai explicar como isso aconteceu realmente. Mas João capítulo 2, Jesus está começando o ministério aqui, e aqui em Mateus está terminando o ministério. Então esse evento aconteceu no final, na última semana, ou no começo do ministério de Jesus? Aconteceu na última semana. Agora, por que ele está colocado aqui no começo de João? Há duas possibilidades. Pode ser que tenha acontecido outra vez, porque João, lá no final, na última semana de Jesus, João não conta esse episódio. Ele conta aqui no comecinho. Então, como é que aconteceu? Pode ser que tenha acontecido duas vezes esse episódio, uma no começo do ministério de Jesus e uma no final, ou pode ser que aconteceu só uma vez e João a colocou aqui fora de ordem. Tá? Então, mais uma vez, a cronologia aqui não acontece. Então, como aconteceu? Foram duas vezes ou João colocou fora de ordem? Não sei. Realmente não sei, mas é muito parecido e aqui conta o que aconteceu. Então, vamos ver João capítulo 2, versículo 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma raga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas dos bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não passai da casa de meu pai, casa de negócio. Lembraram-se seus discípulos de que está escrito: veio da tua casa e me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruir os santuários e em vez de reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu povo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se dos seus discípulos do que ele dissera isso, e creram na escritura, na palavra de Deus. Tá, então Jesus chegou em Jerusalém e estava lá. As pessoas vendendo bois, pombas, ovelhas, os cambistas. E isso era uma prática legal. Mas nós não vamos continuar, porque o tempo está curto e eu não quero avançar. A gente já vai ter que se preparar para o curso. Então, a semana que vem nós vamos falar por que isso aconteceu. Era uma prática legal. Tá? Isso era permitido. E por que Jesus ficou tão nervoso? Fez uma raga de corda e batia em quem? Nas pessoas. Jesus dava chicoteado nas pessoas para expulsarem. Tudo isso a gente vai falar na semana que vem. Eu espero que todos estejam aqui para a gente continuar. Nós vamos começar falando desse evento, a purificação do evento. Então agora vamos orar para entrar nossa aula desse momento. Soberano Deus, glorioso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos permitido reunir-nos para estudar a Sua palavra. E agradecemos que estamos estudando os seus últimos passos aqui na terra, Deus, pelas últimas palavras, os últimos atos aqui na terra. Nos abençoe para que possamos continuar estudando e todos possamos aprender e o Senhor